Pai do Senhor, meus amados irmãos, para minha alegria, uma satisfação muito grande, mais uma vez vos transmitir a santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 24. Esse capítulo começa com o cuidado, com a preocupação de um pai para com o seu filho e para com a sua geração. Abraão com o cuidado de Isaac. Diz o texto que ele queria que seu filho casasse com uma das suas parentes lá da Síria, de onde ele tinha vindo. Mas a verdade é que ele mandou o seu servo Eliezer para que fosse com esta importante missão de buscar uma esposa, para buscar uma noiva para o seu filho. E o Eliezer assumiu esta responsabilidade como bom servo do Senhor, como obediente, como uma pessoa realmente obediente ao seu amo, e diz o texto que ele foi em busca desta noiva. E depois de viajar uma semana
em cima de camelos, 10 camelos, com mais os servos que também estavam acompanhando, chegaram à terra da Síria, a terra dos parentes de Abraão. Ao chegar à beira do poço, diz o texto que ele, contemplando aquele poço ali, começou a orar. E começou a pedir a Deus uma direção, pedir a Deus um sinal. Aqui nós temos no capítulo 24, versículo 12, nos diz assim um texto da palavra do Senhor. E Eliseu orando e dizendo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé desta fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu tenha nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Aqui vemos este homem não somente orando a Deus, mas também pedindo um sinal a Deus. E o sinal foi um pouco difícil. Por quê? Porque ele iria pedir água para ela. E não somente ela daria água para ele, mas também daria água aos seus servos que ali estavam, juntamente com mais 10 camelos. Foi uma prova difícil. Mas diz o texto da palavra do Senhor, meus amados, que logo no versículo 15, diz o sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, filho de Naor, filho de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, né? Virgem, a quem varão nenhum havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ele de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Aí estava a resposta rápida, a resposta contínua deste homem de Deus. A verdade é, meus irmãos, que é muito importante que nós, ao pedirmos uma coisa ao Senhor, nós nos quedemos na frente dele, fiquemos diante dele. Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 3 a 5, diz, não te apresse a sair da presença do rei. Muitas vezes pedimos uma bênção ao Senhor e logo nós saímos, e logo deixamos. Mas a verdade é que Deus está pronto para responder, mediante a nossa disposição de estar pronto a ouvir também o Senhor nosso Deus. Aleluia! Quando Rebeca acabou de dar água a todos e ofereceu também e deu também aos camelos, então o servo de Abraão, maravilhado pela presteza daquela jovem, pela disponibilidade daquela jovem, interessante que ela estava ali dando água de beber àqueles homens, mas ela não sabia o que haveria de acontecer pela sua presteza, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu respeito àqueles homens que ali estavam. Ela não sabia. Mas diz nos versículos 22 deste capítulo, nos diz assim, e aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Aí eu creio que ela ficou maravilhada com aquele presente, mas ele perguntou, de quem você é filha? Então ela declarou, de Betuel, e era exatamente a família de Abraão. Aleluia! Então diz aqui o texto, no versículo 26, então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Quando você recebe de Deus uma bênção, a resposta da tua oração, por favor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor. Quantos têm recebido bênção da parte de Deus e não têm parado para agradecer, para adorar o Senhor? Ali diante daquela jovem, ele se prostrou e adorou ao seu Senhor. Aleluia! Interessante que a jovem não somente ele perguntou se poderia levar os camelos à casa dela. Sim, você pode, ele traz. Nós temos camelo, nós temos palha, temos tudo para ele. Então esta jovem não somente deu de si, mas também ofereceu a sua casa àqueles homens, certo? Que antigamente era outra coisa, não é como hoje. Mas antigamente o respeito, a dedicação, a honra, todas essas coisas eram algo de valor numa família. E diz o texto da palavra de Deus
que o Eliseu foi. E chegando na casa, né? Na casa da Rebeca, meus amados irmãos, aqui diz que logo ofereceram um jantar para ele, versículo 33. Ofereceram um jantar para ele, e depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha as minhas palavras. E ele disse: então fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. Aí está. Representando a dignidade, né? Eu sou servo de Abraão. Ele não quis iniciar conversa nenhuma, senão se apresentar primeiramente. E a verdade, meus amados irmãos, que a presença de uma pessoa, aliás, o representante de uma pessoa tem a dignidade daquela pessoa, tem o poder daquela pessoa, tem a autoridade daquela pessoa, tem o mando daquela pessoa. Aí vemos a grande importância de dizer: eu sou servo de Abraão. Aleluia! Graças a Deus. Então, o Eliezer, na sua missão e responsabilidade, estava acima de tudo. Quer dizer, antes de comer, antes de qualquer coisa, ele quis antes demonstrar a sua responsabilidade e o seu dever de estar ali. E começou logo dizendo: eu sou servo de Abraão. Quando a pessoa é representante de alguém, né, importante, o representante também é importante. Deve proceder como seu Senhor, deve falar como seu Senhor. Aleluia. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e devemos falar como ele fala, proceder como ele procede, agir como ele age. Se nós somos servos do Senhor Jesus, nós somos representantes da dignidade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Veja agora esta grande responsabilidade do cristão ao chegar no lar, ao chegar no trabalho, ou estar com alguém. Ele tem uma grande responsabilidade, porque a pessoa sabe que nós somos representantes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe que nós somos cristãos. Quando nós declaramos, quando nós mostramos a dignidade do nosso Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse em João, no capítulo 13 e versículo 20, São João, capítulo 13, versículo 20, nós vemos o que é que diz ali João. Vamos ver. 13 e 20 nos diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Diz assim: na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que responsabilidade. Quando nós vamos representar o Senhor Jesus, não estamos representando só o Senhor Jesus Cristo, não. Estamos representando também o Pai Celestial. Irmãos, é de grande importância, e não somente isso, é de grande privilégio, meu irmão. Esta posição que nós temos de representante do Senhor, de servo do Senhor, aleluia, de amigo de Jesus Cristo. Quando você é amigo de uma pessoa importante, nós nos tornamos também importantes. Logo a pessoa nos dá atenção, logo a pessoa realmente nos destaca. Por quê? Porque somos amigos, somos representantes de alguém superior, de uma dignidade. Agora imagine ser representante do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Muito bem, seguindo a nossa prédica, né? Vamos dizer aqui. Nós vemos aqui que quando ele acabou de realmente demonstrar a sua missão e que ele era servo de Abraão, e eles realmente, né, disseram: então tá bem, se o caso é este, ele falou tudo, não precisou enfeitar nada. Quando faz pregar o evangelho, não precisa enfeitar o evangelho com artificialismo, com coisas do mundo, ou religiões orientais, ou ainda outro filósofo qualquer para engrandecer. Não, o evangelho já é grande, já é poderoso, já é maravilhoso. O Senhor disse no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, Isaías capítulo 55. E Hebreus capítulo 12 diz que a palavra dele é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus faz todo este milagre, toda essa maravilha. Não há necessidade de estar enfeitando, não há necessidade de estar buscando outra coisa qualquer, de maneira nenhuma. E diz o texto aqui, né, meus amados irmãos, que eles disseram: se é assim, está no versículo 50. Depois de ele declarar tudo, disse assim: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procede esse negócio. Não podemos falar mal ou bem.
Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, e seja mulher do teu senhor, como tem dito. Aleluia. E aconteceu que o servo, ouvindo essas palavras, inclinou-se diante do Senhor, outra vez se inclinou, adorando e agradecendo a Deus por Deus confirmar a sua viagem, confirmar a sua missão, e tirou o servo vaso de prata e vaso de ouro e veste, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Aí vemos essa coisa linda, meu irmão, minha irmã, uma coisa linda que é realmente os dons. Quando o Senhor Jesus nos manda, Ele nos manda somente com a sua palavra. Ele nos manda também corroborado com o seu poder, com os dons espirituais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está essa grande verdade. Ele disse lá no capítulo 16, versículo 15, diante de São Marcos, veja o que disse ali, que o Senhor não só nos manda somente com a sua palavra, mas nos manda também com o seu poder. Marcos capítulo 15, 16, versículo 15. Nos diz assim o texto. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor, e confirmando as palavras com sinais que se seguiram. De sorte que quando o Senhor nos manda, Ele nos manda com sinais. É importante nós compreendermos isto. Ainda temos em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, Paulo escrevendo e dizendo uma coisa muito linda com respeito a este poder de Deus, esta graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. A minha palavra, 2 e 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui vemos essa importância de realmente manifestarmos os dons. O Eliezer, ele manifestou aqui agora o quê? O presente, os dons que foi distribuído para aquela família. Então com isso ele estava representando e também mostrando o poder de Abraão, a autoridade de Abraão, a riqueza de Abraão. Então ele estava ali representando uma dignidade. Então foi distribuído aqueles dons, aqueles dotes, né? Então de maneira, meu irmão, minha irmã, que você, meu irmão, minha irmã, vamos estar realmente manifestando a graça do Senhor, a palavra do Senhor e também o poder do Senhor, os dons espirituais. Temos aí os novos dons que é distribuído, que nós podemos distribuir. Por quê? Porque Deus nos deu essa autoridade, deu este poder, e é representando ao Senhor que nós mostramos que somos representantes legais, que somos representantes legítimos do Senhor Jesus Cristo, dando não somente a sua palavra, mas também os seus dons, os seus dotes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Aqui nós vemos também Atos capítulo 2, versículo 2, que Pedro, subindo a escadaria do templo, ali estava um paralítico pedindo esmola. E Pedro realmente colocou na mão no bolso, vendo lá e cá, e não tinha dinheiro, mas olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando o homem pela mão, levantou, o homem saltou e entrou no templo com ele. Quer dizer, o ouro e prata, meu irmão, é uma coisa preciosa, mas nós temos algo mais precioso do que o ouro, do que a prata, que é o nome, o poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus com isso para sempre. Aleluia! Muito bem, terminando, diz o texto aqui, depois daquela demonstração, depois daqueles dotes, depois de tudo aquilo, eles foram perguntar a Rebeca, né? Disseram assim, irás tu com eles? Sabe o que disse? Irei. Ela disse, irei. Que coisa gloriosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Aí estava uma moça de fé. Aí estava uma moça com a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Aí vemos a coragem em atender a vocação de Deus. Irmãos, a partir do momento que nós vemos testemunho
sincero, diante de um homem de Deus, diante dos dons do Senhor, diante das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, irmão, não temos que estar agora pensando em dois pensamentos. Não, não. Nós temos que atender, nós temos que seguir, porque Deus quer, porque não somente Ele chama, mas também Ele dá os dons espirituais. E esses dons espirituais é para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua graça. Jesus Cristo neste mundo, Ele não trouxe somente a palavra, a promessa de Deus, né? Somente como Messias, no sentido assim, não. Ele veio também com a palavra e com o poder de Deus, com sinais de Deus. Quantos milagres! A multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Exatamente porque viam, né? Viam os milagres e atendiam, e eram curados, e eram libertos, e eram maravilhosamente abençoados. Então, meu irmão, os sinais acompanham a vida do cristão. Os sinais acompanham o trabalho do cristão. Aleluia! Diz lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Vemos ali? Vamos ver. Eu gosto sempre de ler para que você possa acompanhar. Atos capítulo 8. Nós vemos aí algo muito lindo. Você vê essas bênçãos, né, que aconteceu aqui com o nosso querido. Aleluia. Aqui está. Também Saulo consentia na morte dele e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Assolava Saulo a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Aqui diz esse texto. Mas nós podemos ver também muito bem, meus amados irmãos, que aquela perseguição, saíram muitos de Jerusalém, fugido, outros foram dispersos, e um deles foi o Filipe. E diz o texto, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. No versículo anterior, nos diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E a multidão unânime prestava atenção ao que o Filipe dizia. Quer dizer, a mensagem da palavra, o testemunho que ele estava dando, né? Porque também ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, quer dizer, o Filipe, ele não saiu somente com a palavra, ele saiu também com os sinais, podemos dizer assim, com os sinais, os prodígios, né? E diz o texto que os espíritos imundos saíam, muitos que tinham, clamando em alta voz, os paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, está diante de nós uma grande oportunidade de nos despertarmos e de buscarmos os dons espirituais e de sermos uma bênção na mão do Senhor. Sabe, nós somos representantes legais. Legais por quê? Primeiramente porque fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque fomos vocacionados pelo Senhor. Terceiro, porque nós temos realmente o nosso nome escrito no livro da vida. E ainda mais, nós temos o nosso nome escrito na igreja, como membro, fomos batizados. Então, quer dizer, somos representantes legais. Nós temos em nós o nome de Jesus Cristo. Aí que está a grande importância de ter o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lábio, em nosso coração, em nosso espírito, e estamos constantemente na sua presença. Porque quando tiver aparecer a necessidade de fazer a obra de Deus, nós já estamos cheios, nós já estamos preparados, já fomos vocacionados e podemos realizar a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui vemos, meus amados irmãos, esse grande sinal, essa grande bênção daquela família, e ela voltou uma semana de viagem até outra vez a Canaã. E aí está, meu irmão, e por isso nós vemos que hoje nós vemos Israel ali incrustado no meio dos muçulmanos, todos eles irados contra Israel. Eu vi lá um mapa mundi, e no mapa mundi não tem o nome de Israel. Lá na Arábia não tem. Só tem lá Jerusalém, mas não diz que por quê? Porque eles creem que há Jerusalém, porque há. Mas a verdade é que não tem o nome de Israel. Não tem problema, mas Israel está fazendo a diferença. Israel está mostrando ali quem ele é. Até hoje, o nome do Senhor tem sido glorificado, Jeová dos Exércitos tem sido glorificado. É como ele diz lá, né? O Adonai. Então ele já adora o Adonai, tudo dele é Adonai, louvado seja o nome do Senhor. Tudo por quê? Porque esta jovem, aleluia,
prestativa, essa jovem humilde, essa jovem de fé, essa jovem que viu os milagres do Senhor, que viu, quero dizer, que viu os dons do Senhor, né? Que viu tudo aquilo e também a dedicação que ela tinha pela sua responsabilidade. Ela tomava conta, né? Ela agia no seu lar. Então, de maneira, meus amados irmãos, que aí vemos essa grande bênção, esta grande vitória que temos da parte do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, que possamos realmente guardar o testemunho desta jovem, podemos guardar o testemunho de Eliezer, um servo fiel que se limitou somente a mostrar e a falar com sinceridade o que estava acontecendo com ele, por que ele estava ali. Também demonstrar também, devemos ver o grande cuidado que Abraão teve com a sua geração, com o seu filho. Olha, tenha cuidado com o seu filho, com a sua filha. Não deixe de qualquer maneira. Reja a vida do seu filho, da sua filha, porque você não sabe com quem eles andam, aonde estão. É importante, se você quer ter uma geração abençoada, quer que seu nome seja dignificado, então cuide dos seus filhos, cuide das suas filhas, para mais tarde você se gloriar, não é, na vida dos seus filhos, da sua filha, e agradecendo a Deus por aquela grande bênção que o Senhor deu em suas mãos. Você foi cuidadoso com os dons de Deus, com a bênção de Deus, com os seus filhos e com as suas filhas. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eterno e poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, Pai amado, por este momento tão importante de expor a Tua palavra. Te damos graça, meu Deus querido, por esse testemunho tão lindo, Senhor, de homens de fé, de uma jovem de fé, de Abraão, Senhor, o cuidado com o seu lar, com a sua casa, com o seu filho, o cuidado dele com a geração, sabendo que da sua geração viria o Messias, então ele realmente teve este cuidado, como muitos homens de Deus e mulheres de Deus têm tido cuidado de casar seus filhos, suas filhas, com homens de Deus, com mulheres de Deus, e assim estão tranquilos, porque estão entregando nas mãos do Senhor. Ó verdadeiro e poderoso Pai, abençoe grandemente a tua igreja e que possamos realmente guardar tudo aquilo que nós temos lido, que temos aprendido, a história linda, Senhor querido, ó, da vida de Israel, da história de Israel. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor amado, abençoe meu irmão, minha irmã, que acabou de escutar esta palavra, que alguma desta palavra, Senhor, em meio a tantas palavras, uma desta cale profundo no coração do meu irmão, da minha irmã, e que possa trazer grande fruto, e possa curar meu irmão, possa curar minha irmã, possa realmente abrir os seus olhos, fazer entendido, meu Deus querido, do teu propósito, da tua vontade. Muitos têm sido chamados, Senhor, a fazer a tua obra, que cada um coloque a sua vida diante do altar, mediante a tua palavra, mediante o testemunho, mediante, Pai Celestial, o enviar do teu Santo Espírito. E assim continue sendo conosco pelo teu grande amor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.